Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. É um jargão que eu sempre falo, né? Espero que... um bordão, né? Espero que tudo bem, que esteja bem. Saúde mental, inteligência espiritual. Inteligência espiritual, saúde mental, às vezes eu troco. Mas é de coração sincero, tá? É de coração sincero que eu venho aqui. Nos momentos de folga, nos entremeios do meu trabalho. E eu tenho feito isso há alguns anos já. Há muitos anos que eu faço com vocês isso aqui. Fico o tempo sem gravar, às vezes volto. E não é fácil o nosso labor, nossa vida. A laboratividade nos impede de ser constantes e presentes muitas vezes. E quando há tempo hábil, a gente vem com carinho e dedicação, avisando vocês desde já que não sou exemplo para ninguém. Sou um homem pecador, de muitos pecados. E se vocês soubessem a quantidade de pecados que eu já cometi lá no passado, na minha vida, e tenho cometido no futuro, ficariam escandalizados e horrorizados. Mas a mensagem vem, só não olhem pelo mensageiro, nem pelo olhar da hipocrisia, pois não estou forçando vocês a nenhuma doutrina e nem pressionando vocês a nada. Por isso minha doutrina não é hipócrita. Sou um pecador cheio de defeitos e problemas, vícios humanos, celeumas, e tantas coisas que me perturbam e me tiram o sono e a paz nos meus fracassos e lutas, quedas e levantares. Mas estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito doído, mas tem que ser tratado e chama-se rejeição. Mas escuta esse monólogo deste polaco de Curitiba, que eu escutei em algum lugar alguma vez, que diz assim, ó: eis as águas, o que me impede de que seja batizado? E alguém responde, nada. É lícito, você pode fazer isso, desde que você creia no teu coração. Você crê que o Senhor Jesus é o Senhor Salvador? Aí a pessoa responde, creio, sim. Então ambos desceram da carruagem e ele foi batizado. O texto se refere à passagem do eunuco batizado pelo apóstolo Felipe. Que na verdade era um diácono. Era um diácono esse seguidor do Senhor Jesus Cristo. Vinde às águas. Se você crê que Jesus Cristo é teu Senhor Salvador, faça um tratado com Ele, um concerto em tempo hábil e procure uma instituição religiosa que pregue essa doutrina do amor e da verdade, à luz das Escrituras, sem emocionalismo, sem tradições humanas e dogmas terrenos, mas que pregue Jesus Cristo. Tá certo? Vinde às águas. Bem, hoje o tema é rejeição. Eu vou usar aqui a tradução da King James, tá? O texto está marcado. Já marquei aqui com antecedência, com uma pena de papagaio. Tá aqui, ó. Marcadinho com a pena de papagaio. O texto em si tem um contexto um pouco diferente, que chega num assunto que eu quero tratar com vocês. Porém, apesar de o assunto ser diferente e o contexto parecido, não é o texto que vocês estão acostumados a escutar. O texto trata do filho pródigo, mas o assunto que eu quero falar é outro. Faça a leitura comigo, se tiver a Bíblia em mãos, ou online depois, do texto inteiro. Mas vamos se pegar a um versículo isolado, tá bom? Está no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, no versículo 20. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículo 20. E diz assim o texto: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção de seu pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Até aqui. Linda essa passagem. A passagem do filho pródigo. Foi para o mundo, aprontou, gastou o que tinha, seu tempo, gastou a sua fazenda, né? Os afazeres de seu pai, na sua herança, naquilo que ele tinha direito nesta vida a ser lhe dado após a morte de seu pai.
E mesmo assim, pecando, gastando tudo, vem ao encontro de seu pai para ser humilde como um servo, ou mesmo tratado como um de seus porcos e animais de trato. Mas o pai o abraçou, beijou, tratou-lhe como seu filho primogênito, ou mesmo como seu filho herdeiro, não importa como interprete. Âmago, íntimo do seu profundo ser. E o perdoou e abraçou. De nenhuma forma o pai o rejeitou. Rejeição. A palavra rejeição no português hoje tem aplicações diversas em diversas áreas, em diversos contextos. E muitas vezes nós não conseguimos enquadrar a nossa vida do porquê da rejeição. E só ao longo do tempo e da experiência de vida que a gente vai entender, quando a gente olhar para si mesmo, para si mesmo, e não só para a aparência, mas para si mesmo, para a mente tua, para o teu íntimo, para o teu coração. Você vai ver que você também rejeitou as pessoas, rejeitou a Cristo, rejeitou a verdade, rejeitou tanta coisa. E você vai começar a compreender porque as pessoas te rejeitaram, te rejeitam e não querem você no círculo de amizades ou nas relações. Diversas áreas de relações. Rejeição, muitas vezes tratado, quando em uma empresa, numa fábrica, se tem rejeitos, coisas que não são utilizadas de pronto momento e poderiam até ser usadas depois, como um plano B, C ou D, coisas que poderiam ser reaproveitadas na falta daquela principal. E também coisas que são descartadas, sepultadas e esquecidas, jogadas fora. Rejeitos. Na minha vida amorosa, ao longo dos anos, eu fui rejeitado por pessoas que eu amei, gostei e também, não vou dizer que idolatrei, mas que eu fiz o possível para trazer a felicidade que as pessoas, eu queria me dedicar a essas pessoas. Estou falando da vida amorosa minha. E fui rejeitado. Também por parentes que eu amei, cuidei e zelei, também fui rejeitado. E por amizades que eu tentei juntar, lapidar como uma pedra preciosa e cuidar como uma pepita de ouro que tem grande valor, eu também fui rejeitado. Eu também fui rejeitado por grandes empresas a qual eu tentei prestar serviços, seja por diversos motivos. E também fui rejeitado como ser humano por um grupo que se diz cristão. Não sei qual é a sua condição, em quais dessas faces de Silvio que você se enquadra, se encaixou, se encaixa no momento, mas sabemos que nós rejeitamos aquilo que não é belo, não é agradável aos olhos. Estou falando do caso amoroso, da vida íntima e sexual, do matrimônio, do namoro, da convivência. Nós também buscamos o belo, aquilo que nos atrai quimicamente por um olhar bonito, um sorriso perfeito, um cabelo bem produzido. Pessoas que têm vestuário mais decente ou aparentam ter mais saúde. Pessoas que não vão ser um fardo em doença para nós no futuro. Pessoas que não serão usadas como chacota quando os parentes disserem: olha, você casou com essa pessoa? Nossa, não tinha um mais bonito, uma mais bonita? Nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Essa pessoa não te merece, você não merece essa pessoa, merecia algo melhor. A rejeição na vida sexual, na vida amorosa, na vida madura, ela é natural por causa da aparência e do egoísmo que nós temos em selecionar as pessoas pelo exterior e não pelo interior. Quantas pessoas se casaram, diziam se amar e ao longo do tempo foram conhecendo que aquela pessoa não era a melhor para elas, mas lá no início do namoro, elas foram pela aparência, enquanto a pessoa foi envelhecendo, perdendo a beleza, e o tempo e as suas marcas de expressão foram ficando nítidas, ali o amor foi se acabando, e a pessoa começou a rejeitar aquela pessoa como ideal de vida e plano de futuro, até que a vida se desfizesse
e a morte os separasse? Nas empresas muitas vezes somos rejeitados pelo porte físico, pela aparência também. Muito mais pelo que produzimos, pelo histórico que tivemos no passado. Ou quantos de vocês que estão me ouvindo hoje, lembra aí, quando a gente ia fazer um teste numa empresa, tínhamos que tirar o antecedente criminal, ver se havia alguma pendência judiciária, seja no civil, no trabalhista, o que for. Quantos de nós, para procurar um bom emprego, uma ocupação, temos que apresentar um currículo ilibado, e muitas vezes uma carta de apresentação e de recomendação, que era tão comum no nosso tempo, né? Nos anos 80 e 90, e agora parece que sumiu, porque hoje, com um simples toque na internet, pesquisa-se a vida da pessoa, e o seletor, que vai fazer a pré-seleção, na figura de um psicólogo ou agente de RH, recursos humanos, vai ali dizer para você: ô seu Silvio, obrigado pela participação aqui, tal. Qualquer coisa a gente te liga, tá bom? Mas é porque antes pesquisou ali um dia antes ou depois qual foi os problemas que a pessoa teve na justiça trabalhista ou moral, civil, lá, vamos dizer assim, né? Justiça civil, penal, alguns problemas que a pessoa teve ou coisas desse gênero. E somos rejeitados por aquilo que produzimos, e também somos rejeitados pela nossa aparência do que não produzimos e não temos culpa. E falando então da vida amorosa e sexual, agora falando da vida trabalhista e laborativa, da nossa vida física, e a tua vida espiritual? Você se sente rejeitado ou rejeitada espiritualmente? Quantos de nós que quando fazemos um teste na empresa voltamos tristes, pois queremos trazer o pão aos filhos, sustento à nossa casa, pagar os aluguéis em dia, as contas necessárias para ter uma vida digna, ou um dinheirinho extra para quando uma doença se bater sobre a casa, ou fazer o bem em caridade. E não temos porque muitas vezes não temos a oportunidade de servir e sermos servidos. Isso entristece a sua alma a ponto de entender que quão dura é essa vida nessa terra baixa e pecaminosa que vivemos. Terra degradada pelo pecado, pelo ser humano, sua ganância e suas buscas que não terminam por bens materiais, posses e também por boa fama, presença social, ser visto e lembrado diante de pessoas, homens, plateias. E quantos de nós também, rejeitados pelas pessoas que amamos ou tentamos relacionar numa vida íntima, numa vida amorosa, também sentimos um lixo, se sentimos plano B, C e D. E é muito doloroso para um homem. Eu sei porque eu passei por isso durante mais de 25 anos. Saber que fui rejeitado e fui trocado por algo inferior, só porque era bonito. Porque eu não tinha a beleza que a pessoa queria, eu não tinha a estabilidade financeira que a pessoa queria, e eu tinha meus pecados, meus defeitos, minhas mentiras, minha fraqueza humana, que não foi colocada em balança, não foi ponderada, e também eu não fui perdoado e nem, vamos dizer assim, relevado de certo modo. Me doeu muito. E não foi só uma vez que aconteceu, mas teve uma que chocou bastante a minha vida. Fantasma que me atormenta ainda hoje, já caminhando para a velhice. E eu me perguntei muitas vezes, o que eu fiz de errado, fora as coisas claras e nítidas que eu fiz? Tinha mais alguma coisa que pudesse fazer para ser aceito por uma pessoa que eu tanto amei de coração? Como se em pedestal fosse um santo ou uma santa, um ídolo, como se fosse a flor que eu queria colocar num vaso e cuidar até o fim da vida, a qual eu queria dedicar a minha vida toda. O que eu tenho de tão ruim que o outro tem de bom? Eu pensei isso. Da mesma forma, você que está ao outro lado também possa ter passado por algo parecido, similar. E depois de tantos anos, você vê que as pessoas que te rejeitaram,
continuam te rejeitando. Algumas se arrependem. Nossa, devia ter feito a escolha certa no passado, ou escolhido você. Mas a maioria continua te rejeitando, porque não vê em você mudança. Não vê a pessoa que você é. Elas veem só a tua aparência. Elas veem o teu cabelo branco, o seu corpo que envelheceu, minha irmã. O seu corpo que envelheceu, meu irmão. A aparência e formosura se vão ao longo do tempo. Talvez você não tinha formosura, eu também não tinha, como eu não tinha, né? Eu nunca tive formosura. Mas é assim a vida, somos rejeitados porque também rejeitamos algumas pessoas. Eu mesmo, antes desse relacionamento, que me dói até hoje, que me machuca até hoje, eu também rejeitei uma pessoa, por um motivo diferente. Rejeitei uma pessoa muito bonita, de uma boa família, porque ela era de uma religião diferente da minha, e eu tinha entrado numa seita chamada Congregação Cristã, e essa moça católica, muito católica, e eu vi que nós ia acabarmos brigando, discutindo. Então rejeitei essa moça católica lá no passado. Eu acho que 2 anos e meio, 3 anos antes de eu ir para a seita da Congregação Cristã no Brasil, na qual fiquei 8 anos. E depois, felizmente, passei por um processo parecido lá dentro, uma outra pessoa. No caso, eu que fui o desprezador, também fui desprezado. Deus não olha para você, minha irmã, meu irmão, com um olhar humano. Deus não vê em você a segurança que você quer ver no próximo. Deus não vê em você a beleza que o outro vê e nem a feiura que o outro tão enojado tem. A verdade é que Deus vê o íntimo do coração, vê os desejos da tua alma, Ele vê, espelha o teu futuro e te guia, orienta para que você busque as coisas celestiais. Que você não rejeite aquilo que é bom, justo e verdadeiro. Deus não é como um homem, Deus não é como uma mulher que vai te rejeitar. Deus não é um patrão ou a patroa que vai te rejeitar. Da mesma forma, nós buscamos respostas em nós para os nossos erros. Por que é que eu fui tão fraco? Por que é que eu fui tão fraca? No que eu errei, no que eu passei do limite, se eu fui muito ansioso, muito ansiosa, se eu fui com sede ao pote, se eu mostrei uma pessoa que eu não sou, ou se eu escondi os problemas de certa forma para preservar aquela pessoa, e a pessoa não compreendeu os problemas que a gente passava e acabou por rejeitar-nos, para evitar os problemas maiores. Homens rejeitam mulheres com filhos, muitas vezes, porque tem receio que os filhos, produtos gerados e oriundos de outro relacionamento, possam vir dar trabalho no futuro. Homens rejeitam mulheres que envelheceram e tiveram vida promíscua, pois tem dentro deles aquela insegurança se elas vão se manter fiéis, se elas vão ser certas com ele no seu trato e no seu contrato social. Homens rejeitam muitas vezes mulheres mais feinhas no contexto da beleza estipulada pela atualidade. Rejeitam aquelas mulheres mais gordinhas, aquelas que têm problemas de visão, audição, rejeitam mulheres com deficiências, rejeitam mulheres que têm vícios como cigarro, como a bebida, problemas pessoais. Rejeitamos aquilo que não concordamos e que nos parece trazer problemas futuros, porque não gostamos. Afinal de contas, somos humanos, somos terrenos e somos exatamente isso. Nós somos como máquinas que programadas para olhar para frente, só olhamos para frente. E quando programadas para olhar para trás, só olhamos para trás. Fazemos aquilo que o nosso corpo manda e deseja, para o qual fomos projetados nessa decadência moral elevada, decadência moral que não foi elevada aos céus. Estamos no processo de santificação, de busca, de conhecimento, de transformação e lapidação moral. Mas mesmo assim rejeitamos o próximo, não vemos no próximo, na próxima, o Jesus Cristo que morreu por eles. Aquela pessoa, aquela gordinha, olha o termo, aquela gordinha que você desrespeitou, rejeitou, tratou com tanto
distrato, tanta ojeriza, ela é a figura do Cristo que morreu por você na cruz, imagem e semelhança do Deus vivo. Aquele gordinho que você desprezou, irmã, é um gordinho, porque ele é um 4-olho, usa um óculos lá, o gordinho usa lá um fundo de garrafa, lá. Mas ele é a imagem e semelhança do Deus vivo que morreu por você na cruz, irmã. Aquele irmão que tem o cabelo branco, aquele moço que é moreninho, ou aquele que é branco como leite. O ser humano faz dos seus projetos aquilo que enche os seus olhos. A busca do supérfluo, do e do belo nos faz sermos rejeitados. Mas nós também rejeitamos. Assim também o patrão muitas vezes seleciona um funcionário pelo seu aspecto físico, pela sua saúde. Olha, esse funcionário está com a saúde em dia para exercer tal profissão, tal, é um cara de aparência, se veste bem, fala um trato bem, tem um curso tal. E quando coloca aquele funcionário para trabalhar na empresa, às vezes o funcionário rouba, defrauda, falta, causa problemas dentro da empresa, discórdias, greves, levantes, e todo tipo de coisa terrível que vai complicar a situação da empresa, vai trazer problema para o funcionário, problema para o grupo social. E eu te pergunto hoje aqui para você, pergunto para você de coração, com que olhar você está olhando? Com que olho você está enxergando? Com que visão você está visualizando? Qual é a sua meta? Qual é a sua busca? E qual é o seu resultado? Pense nessas palavras chaves que eu acabei de dizer. Parecem ser sinônimos, mas têm diferenças se você for meditar. O que você rejeitou no passado pode ser que hoje fosse bom para você. Você que foi rejeitado por alguém, talvez fosse importante para a pessoa que te rejeitou hoje. E no exemplo do filho pródigo, muitas vezes você acha que Deus te rejeitou. Você sai do cristianismo puro, aplicado e simples e procura outros caminhos, outras religiões, outras formas de meio social, de conversar, socializar. E acaba por cometer um monte de atrocidades, como eu fiz. Eu saí do cristianismo puro, aplicado e cometi atrocidades e pecados inimagináveis na minha vida. E a gente se sente rejeitado por Deus, que Deus não nos quer. Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor permitiu que acontecesse? Se o Senhor me ama, por que isso aconteceu? E assim por diante. Surgem perguntas, questões. Se sentimos rejeitados por Deus. Parece que a solução não vem, que os anos passam e nada muda. E que vamos morrer sem a solução de alguns problemas. E vamos passar por essa existência carregados de amargura, tristeza, sofrimento, angústia, perdas, mágoas, iras e ódios, fracassos, malogros e toda a penúria que a miséria humana nos impõe. Mas nós buscamos um Deus que é vivo, que nos perdoa e nos aceita. E quando aquele filho pródigo gastou tudo que tinha nas prostituições da vida, nos alimentos, nas farras, na vida deste mundo, ele se sentiu rejeitado, que acabou-se tudo, já não tinha mais o que gastar. A consciência acusou ele. O Espírito Santo assim nos acusa, meus irmãos. Nos avisa e nos toca. Voltemos para o Pai. Nem que sejamos o menor da casa de meu Pai. E quantas vezes você pensou assim, quero voltar para aquela igreja, ou para a igreja, ou para Deus, nem que seja para mim varrer uma igreja, ou para ficar lá no meu cantinho sentadinho, eu quero ficar no meu canto, porque eu não sou indigno de falar do Evangelho, indigno de ser um músico, indigno de fazer parte do círculo de oração, do coral, da gincana dos jovens, de atender as crianças, de fazer qualquer laboratividade, porque eu sou um pecador e uma pecadora. E você vai com esse desejo, mas saiba que lá na frente alguém vai te abraçar, te tocar e dizer: vem aqui, porque você é sangue do meu sangue,
ossos dos meus ossos, minha imagem e semelhança. Eu te amo de todo o meu coração, quero te ver bem e feliz. E assim como aquele pai colocou o anel no dedo do filho, que simboliza herança, poder, respeito, principado, íntima união, assim também Deus não te rejeita, não te rejeitou e não te rejeitará pelas coisas que você fez errado, pelas prostituições espirituais ou físicas que você cometeu, tanto na vida espiritual quanto nessa vida física. Ele te quer de volta, Ele não te rejeita, Ele nunca te abandonará e nunca te rejeitará. Dê o primeiro passo, vinde às águas, e eis que Ele está convosco todos os dias, até que o tempo oportuno abram-se os céus, Ele venha te buscar e a mim, e sejamos dignos desta vida eterna, desta vivência com aquele que é eterno e que se fez humano para morrer por você e por mim, numa dura morte de cruz. Essa mensagem que eu deixo para você hoje, entardecer de Curitiba, garoando, aqui no bairro do Pinheirinho, vinde às águas, e rejeição nunca mais. Da parte de Deus, nunca mais. Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir, nesta série Vinde às Águas. Espero que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até breve e até o próximo vídeo. Deus abençoe.